Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja, nós vamos prosseguir agora o culto. Completamos hoje mais uma fase. A igreja que torna gloriosa, ela conquista a bênção através da palavra rema. Então está sendo ministrado uma analogia em relação a Josué e Caleb, que completa hoje. Então vamos ler agora a parte final, porque Josué e Caleb não envelheceram, assim a saúde, e conquistaram Canaã, e o que tem a ver isso com a igreja hoje. Então o texto que vai ser lido está no livro de Josué. Se você trouxe a Bíblia, Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, a leitura começará no verso 10 para nossa meditação. Quem já encontrou, diz graças a Deus. Vamos então ler essa passagem, Josué 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor Deus falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda até no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era, tal é agora, a mesma força, é a minha força de 40 anos atrás, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Então podeis agora sentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, durante esta semana que se findou, completando hoje, tem sido ministrado porque só Josué e Caleb, e os de 21 anos abaixo, entraram em Canaã quando chegaram às portas de Canaã, e a geração de 21 anos acima, com exceção de Josué e Caleb, os demais morreram no deserto, e eram príncipes que também morreram, e só 2 dos príncipes e o povo que era de 21 anos abaixo, que entrou em Canaã. Os demais 10 príncipes e o povo de Israel morreram todos no deserto e não entraram em Canaã. Então isso é um exemplo para a igreja hoje. Por que Josué era animado, Caleb e os demais, ao entrar em Canaã, falaram: vamos morrer, somos gafanhoto aos olhos dos gigantes, e desanimaram, inflamaram Israel, e os demais que deram crédito a eles morreram também. Então isso é exemplo para a igreja. O que tinha Josué e Caleb? Então Josué e Caleb, eles eram pessoas que andavam junto de Moisés. Por que Josué e Caleb andavam junto com Moisés e os demais não? Então foi ministrado no começo da semana que a palavra Moisés quer dizer filho da água, aquele que foi saído da água, porque Israel estava aumentando a população dentro do Egito, e o faraó mandou matar as crianças, porque a população do Egito não crescia. Então aí a mãe de Moisés, nem tinha o nome de Moisés ainda, pôs ele num junco, ou numa situação de um barquinho, que levou até a casa da filha do faraó, naquele cesto, e ela adotou Moisés, e deu o nome dele de Moisés, que é filho da água. Então foi ministrado que Moisés tinha esse princípio espiritual, filho da água. E o que foi ministrado? Que muitas vezes a pessoa, ele tem medo de água, medo de rio, medo de piscina, se não aprender a nadar.
Mas veja bem que quando a pessoa, ele aprende a nadar, ele domina a água, ele fica familiarizado à água. Mas geralmente a criança, se aprender desde criança a nadar, que ela não tem maldade, malícia, tem medo, facilmente aprende a nadar. O adulto, para aprender a nadar, é mais difícil, nem consegue dar as braçadas ou aprender os estilos, porque fica um trauma, um medo, aí tem maior dificuldade de aproximar da água. Então isso que ocorreu com Josué e Calebe. Eles tinham um coração como de criança, mas os demais era aquele ódio, aquela competição, só querer o país, e por isso não tornaram íntimos de Moisés, mas a unção passava para eles. Por isso que Josué e Calebe conseguiram ter a palavra rema, viva, e entraram em Canaã. Mas os demais eram príncipes, mas não tinha a palavra viva e só ficava valorizando o problema. Até eles falavam, cremos que a terra é boa, mas tem gigante. Então veja bem, a igreja que torna gloriosa, ela tem que estar sempre falando, meu Deus, dá-me um coração de criança igual o teu, sem maldade, malícia, porque senão você não tem prazer de orar. Quanto mais você vai pedindo, Senhor, dá-me um coração quebrantado, de criança, sem malícia, sem maldade, mais você consegue orar. Quanto mais você mantém aquela maldade, é briguento, é emburrado, é brigando com outro, é raiva, é malícia, é maldade, mais dificuldade terá de orar e buscar a Deus. Então essa foi uma das causas, porque só Josué e Calebe foram tornando íntimos de Moisés, e os demais não, porque guardava aquele ranço, aquela pessoa adulta, mas cheia de maldade. Eram príncipes, mas morreram no deserto, e ainda inflamaram os outros. Veja bem que a maioria de Israel morreu no deserto, mas o remanescente que entrou, de 21 anos abaixo, que eram menores, e Josué e Calebe. Então o princípio do coração de criança, ele faz parte da igreja gloriosa. Então você que tem tido atrito, confusão, briga, ficar de mal, encrencando com as pessoas, então você tem que falar, meu Deus, eu quero um coração de criança, porque das crianças é o reino do céu. Veja bem que foi pregado também que Moisés tornou o homem mais manso da terra. E veja bem, o que é mansidão? Mansidão não é ser uma pessoa parado, apático ou negligente. Não, ser manso é aquele que não revida, que não briga, que não sai para o pontapé, nem para questionar, nem para bater boca com ninguém. Então Moisés, como que ele tornou manso? Porque ele estava lá no monte, e ele cuidava das ovelhas. Deus tratou ele durante 40 anos, e ele foi esvaziando o eu, tornou manso. Então veja bem, a mansidão faz com que a unção fique mais fácil de vir no ser humano. Mas geralmente o manso, muitas vezes ele é taxado que ele não reage, que ele não tem iniciativa. E os príncipes de Israel não olhavam com bons olhos Moisés, porque ele era muito manso, paciente, só fazia o que Deus mandava. Então aqueles príncipes ficavam ali implicados com ele, e até queriam nomear outro líder. Mas Josué e Calebe aproximavam de Moisés, porque um coração de criança gosta da mansidão, da paz, da palavra amável. Mas a palavra endurecida, áspera, maldoso, afugenta a unção. Então esses princípios foi levando Josué e Calebe entrar na unção com Moisés. Aí eles recebiam a palavra da herança. E quando chegou para conquistar Canaã, os príncipes entraram, mas na hora que viram gigantes, retrocederam, inflamaram Israel. Então o que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Foi até pregado pela manhã, se você depois quiser ler, lá em Coríntios 10, porque Deus não se agradou da maior parte de Israel. E isso é exemplo para nós. E também Deus não está agradando a maior parte da igreja. Por quê? Porque as mesmas coisas o povo de Deus que cristãos estão fazendo. A retrato de Israel.
Veja bem, falta de um coração de criança, falta de mansidão, muitas vezes só pensa em si mesmo, só quer herança e não quer fazer a vontade do Pai. E aquela geração morreu no deserto e Josué e Caleb entraram. Mas ocorreu algo impressionante, que Deus não matou aquela geração. Deus foi esperando eles envelhecerem, até morrer o último incrédulo, 40 anos no deserto. E quando passou o tempo que morreu o último incrédulo, aquela maldade, aí quem tinha 21 anos abaixo naquela época, e Josué e Caleb, Deus ordenou entrar em Canaã. Veja bem que para Deus fazer um avivamento, Ele pode até postergar, parar, para o avivamento não ocorrer, até que acabe essas maldades no meio do povo de Deus. Enquanto tiver coração de criança, mansidão, dedicação, fervor, Josué e Caleb preferiam mais estar com a unção, com Moisés, do que com a própria casa, com a própria parentela. Eles passavam dias lá com Moisés, preferindo a unção. Então Deus fica observando isto, para que haja avivamento. Aí Deus esperou aquele tempo passar, até que morresse o último incrédulo. Mas ocorreu que Josué e Caleb, mesmo que passou 40 anos, a Bíblia declara que o tempo passou, mas eles não envelheceram. Tanto é que Caleb falou, não, eu estou do mesmo jeito, como 45 anos atrás, pronto para a guerra, animado, fervoroso, com saúde, com vigor, sem doença, sem as influências da velhice. Nada daquilo afligia ele. O tempo passou, mas eles mantiveram a vitalidade, a unção, mantiveram o fervor, a vida, justamente porque a promessa estava sobre eles. Então veja bem que existe um relacionamento, uma relação muito grande de viver a ordem de Deus na terra, com riqueza, com vida abundante, com alegria, com saúde e com avivamento. Tudo isso tem uma relação intrínseca, uma coisa com a outra. Então veja bem, riqueza, saúde, vigor, conquista, avivamento, tudo tem algo entrelaçado. Tanto é que Josué e Caleb conquistaram Canaã, houve avivamento em Israel, houve saúde, riqueza, conquista, vida abundante, e o plano de Deus cumpriu. Então veja que aquilo que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Pode ler lá em Coríntios 10, que foi até ministrado pela manhã, e Deus não agradou da maior parte de Israel, justamente porque quebraram princípios de Deus, da conquista, do avivamento, da saúde e da vida abundante. Mas por que Josué e Caleb então enriqueceram, mantiveram saúde, vigor, passou os anos e não envelheceram, conquistaram e Deus fez avivamento? O que eles fizeram para a unção vir? Então, além deles terem um coração como de criança, além deles viverem na mansidão, além deles priorizar a unção, que andavam junto com Moisés, então veja bem que eles tiveram práticas que agradou a Deus e que Israel praticou e causou foi derrota para eles. 4 coisas Israel ainda fizeram contra Deus. Além de não ter um coração de criança, não ter mansidão e de não preferir andar com Moisés, Israel praticou coisas terríveis e por isso ficaram doentes, ficaram pobres, andando no deserto da miséria e não entraram em Canaã. Mas Josué e Caleb manteve saúde, vigor, vida abundante. E veja bem que nem o envelhecimento pôde entrar no corpo de Josué e Caleb, porque a tendência natural do corpo é as células envelhecerem e vir a doença, perder a vitalidade, vir a perda da força muscular. Mas veja que Caleb fala, não, estou do mesmo jeito, como 45 anos atrás, da mesma forma, não estou doente, não estou com dor, a velhice não me dominou, estou com força para guerra, para batalha e conquistar. Não se abateve. O que eles então tinham além de andar com Moisés? Veja bem que Israel
fez 4 coisas maldosas. Além de Deus os abençoar, eles então, nos primeiros momentos da jornada, eles já murmuravam. Melhor ir voltar para o Egito, que lá tem alhos e bugalho, aqui não tem nada, vão morrer de sede. Então veja que a murmuração já trouxe transtorno para Israel. E a Bíblia declara que muitos que murmuravam, vinha até serpente e picavam eles. Trazia morte. Então veja bem o que é murmurar. É a mesma coisa que muitos cristãos fazem hoje. Não aguento isso, não aguento a igreja, não aguento esse bispo, está errado assim, eu quero dessa maneira. Murmurar é dar um parecer contrário, ou a pessoa querer dar uma posição dele, pensando que está adequada, mas que está em choque com o que Deus mandou fazer. É o murmúrio. Murmúrio é uma declaração contrária ao que Deus mandou fazer, ao que Deus determina, ao que está na sua palavra, ao que está na verdade de Deus. Então, Deus manda falar da vida alheia? Não, é murmúrio. Deus manda criticar? Não, é murmúrio. Deus manda acusar alguém? Não, é murmúrio. Então isso vai trazendo morte, vai perdendo a vitalidade, vai morrendo mais cedo, e pode ir para o deserto e não vai ver avivamento, e nem vem dinheiro nem riqueza, porque isso vai desagradando a Deus. Israel foi para idolatria. O que é idolatria? Porque Moisés estava demorando receber as leis de Deus. 120 dias eles ficaram lá, e Josué e Caleb estavam lá. Só que Josué mais abaixo do monte, aguardando Moisés, e Caleb estavam sempre. Josué e Caleb não viu a lei de Deus ser escrita, mas eles estavam lá no monte. Os demais lá embaixo, atormentados, preocupados, desesperados. Moisés morreu, é melhor fazer outro Deus, melhor levantar outro líder. E então pegaram o ouro do povo, até Arão, que era irmão de Moisés, fizeram bezerro de ouro e danças, festas, idolatria. Porque idolatria é tirar aquilo que é de Deus, é adorar outra coisa não ser Deus. Pode ser bens materiais, pode ser pessoa, bens físicos e imagens. E o povo tornou idólatra em poucos dias. Então veja bem, muitos cristãos deixam de buscar a Deus porque está demorando a bênção, deixa de vir na igreja, deixa de orar, deixa de servir a Deus porque a bênção não veio. Então a idolatria geralmente é para satisfazer a pessoa naquilo que ele não teve de Deus. Então ele começa a buscar alguma coisa para alegrar a ele. Mas a pessoa que não é idólatra, ele fala: se não virar bênção, eu prefiro não ter nada, mas prefiro adorar, bem dizer a Deus. Se o dinheiro não veio, eu estou alegre do mesmo jeito. Se não veio a vida amorosa, eu estou alegre do mesmo jeito. Se não veio a casa própria, eu estou servindo a Deus do mesmo jeito. Se não arrumou emprego, eu estou feliz do mesmo jeito. Isso que mostra quem não é idólatra. Mas qualquer coisinha a pessoa fala: Deus não me abençoou no casamento, Deus não deu a casa própria, Deus não me ajudou a pagar a dívida, e já fica triste. Então ele estava mais propenso a algo do que a Deus. Então muitos não pensam que está agradando a Deus, que não estão. Isso ocorreu com Israel. Mas Josué e Caleb, e veja que a tribo também de Levi, foram os únicos que não adoraram aquele bezerro de ouro. Mas Josué e Caleb estavam lá no monte, e eles não perderam a vitalidade, não envelheceram e experimentaram avivamento. Isso é escrito para exemplo nosso até hoje. Então muitas vezes a saúde, o vigor, o dinheiro, o avivamento, tudo é ligado. Não pense que avivamento está desligado de saúde, que não está. Avivamento está ligado ao dinheiro, à riqueza, à saúde, ao bem-estar, à alegria, à vitalidade. Porque Israel, ao entrar em Canaã com Josué e Caleb, conquistaram e abalou a terra. Estavam ricos, honrados, com saúde, com vigor, com alegria. Mas por quê? Examinando o passado de 40 anos atrás, Josué e Caleb simplesmente andando com Moisés, um coração de criança, andando mansos, priorizando ajudar Moisés, e nem a sua própria casa eles ficavam muito tempo, priorizando o plano de Deus. A unção foi passando para eles, e eles não se envolveram com os idólatras, não se envolveram com o murmurador.
que é o que mais tem nas igrejas hoje. E por isso que Deus declara, aquilo que ocorreu com Israel é retrato para a igreja, para não cair no mesmo erro. Como que vence o murmúrio? Simplesmente você fala, eu creio em Deus, a minha visão é servir a Deus, não olhar para a esquerda nem para a direita e cumprir a palavra. E não ficar observando o próximo para criticar. Nós podemos observar o próximo para abençoar e honrar as pessoas. Mas para o mal, é murmúrio, traz doença, pobreza e morre no deserto. Israel também, diz a palavra, que veja bem, além de idolatria, além de murmúrio, eles também fizeram algo terrível. Veja bem, se você acompanha a leitura pela manhã, foi lido. Eles também prostituíram. O que é uma prostituição? Vender-se por barato para prazer carnal, que é prostituição sexual. Tem prostituição espiritual, tem prostituição material. Prostituir-se é vender-se por alguma coisa, trocar por algo que não é a ordem de Deus. Então tem prostituição para todo lado. Tem pessoa que fala, vou deixar a igreja, arrumei um emprego em outra cidade, querem saber de pastorado, de igreja, querem dinheiro. Ele está se prostituindo, está se vendendo por um prato de lentilha. Tem pessoa que se vende sexualmente, tem pessoa que se vende, não, vou lá para aquela igreja, lá eles me ofereceu 2.000, vou virar pastor, pregador, querem saber desse bispo Júnior, eu quero cargo, honra e fama. Vendeu-se por algo que saiu da visão de Deus e quer a satisfação pessoal. Então tem prostituição até nas igrejas, espiritual, por satisfação pessoal, porque prostituir é satisfação do eu, tanto íntima, sexual, material, ou da mente, ou da razão. Nós temos que estar sempre atentos. Senhor, eu quero viver, é o plano de Deus na minha vida, eu quero o propósito de Deus para a minha vida, para minha mente, para o meu corpo, meu espírito, eu quero viver, é o projeto de Deus antes de eu ter nascido, é o que eu quero para mim na terra. Então, se a pessoa não viver isto, ele prostitui facilmente, qualquer coisa engabela ele para o iludir. Então Israel falava, é melhor voltar para o Egito, lá tem alho e bugalho, pedaço de cebola, trocando cebola e alho pela palavra de Deus, prostituindo, se voltando ao pecado, enganando. Por isso que Israel foi morrer no deserto, mas Josué e Caleb não, mantiveram íntegros, fiéis, dedicados. E veja bem que ainda tentaram a Cristo. Veja bem, está falando de Cristo lá no tempo de Israel. Cristo nem tinha nascido, mas ele estava lá manifestando para tirar Israel do Egito. Cristo já existia, ainda que de forma espiritual, manifestava como anjo do Senhor. Mas veja que Israel tentava a Cristo. O que é tentar? Nessa Bíblia Jerusalém diz que Israel tentou a Cristo, ou discutiu com Cristo, ou quis direcionar o plano de Deus ao modo deles. É ir contra a visão de Deus. Deus é que tem o caminho adequado, Deus que tem o plano certo para nos guiar. Porque muitas vezes Deus fazia Israel do Egito até Canaã, não iam numa linha reta. Muitas vezes Deus fazia uma curva grande de viagem para chegar lá. Mas muitos falavam, mas não estamos indo para Canaã, estamos indo na direção contrária, e ficavam questionando Moisés, brigando com ele, ou querendo, falando, mas por aqui é o caminho mais curto. Mas nem sempre o caminho mais curto é o ideal, porque na realidade Israel não estava preparado para enfrentar nações, inimigos, não estavam amadurecidos. Então muitas vezes Deus eles faziam uma viagem para evitar um mal pior. É o que ocorre hoje. Muitas vezes o povo de Deus não está, todos nós, muitas vezes preparados para muitas bênçãos, para muita revelação, ou para muitas conquistas. Então muitas vezes a viagem ela demora um tanto de tempo para nos amadurecer. Mas Israel tentava Cristo, esse caminho é melhor, por aqui não vai chegar a lugar nenhum. Deus não mandou eles irem para as margens do Mar Vermelho, de um lado montanha, do outro lado deserto, e na frente mar. E ali eles falavam, vão morrer tudo. Deus os mandou para morrer afogado, mas ali era o caminho que Deus tinha para abrir o Mar Vermelho, para
passar o povo de Deus, nós temos que estar atentos. Eu quero a visão de Deus, quero viver o projeto de Deus, quero saber o que Deus tem todo dia e cumprir, porque senão vai tentar a Cristo. Então nem todo tipo de visão, nem todo tipo de ministério pode estar agradando a Deus. Por quê? Porque muitas vezes está tentando a Cristo, está contrário ao plano de Deus, e por isso que vai morrer no deserto. Por isso que muitos príncipes morrerão no deserto. Por isso quer dizer líderes, ministérios. Mas Josué e Caleb entrou, e Deus não agradou da maior parte de Israel, mas os menores de 21 anos entraram. Então veja bem que ocorreu que Josué tornou animado, porque andavam junto com Moisés. E andar junto da unção precisa de ter coração de criança. Andar com a unção precisa de mansidão. Andar com a unção precisa ter desejo da unção e desprezar bens materiais. Porque Josué e Caleb nem priorizavam lá os bens da casa, ou ficar até dentro de casa, ou na cabana. Tinha uma família, mas priorizavam Moisés. O que é isto hoje? Então você tem que estar atento. Senhor, eu estou nessa terra para agradar o Pai. Então eu quero um coração segundo o teu. Quero ser manso. Se eu quero priorizar a unção e não os bens da vida, aí a unção entrava em Josué e Caleb, passava de Moisés para eles. Quando entrar em Canaã, não valorizaram o gigante. Mas aquela geração morreu. Ao longo do tempo, Deus foi desgostando do seu povo. Justamente por isso, idolatria, prostituição, murmúrio, tentou a Cristo e Deus não agradou de uma parte deles. Veja bem, teve momento que a terra abriu e engoliu muitos vivos. Deus ficou tão desagradável deles que abriu a terra e engoliu muitos idólatras de uma vez. Teve momento que Deus permitiu vir serpente, que é símbolo de demônio, picar a muitos. Teve momento que Deus permitiu o destruidor vir quando tentaram a Cristo. Tem muitos que não conseguem discernir por que veio o serpente e que é o destruidor que veio. Então veja bem, se você abrir lá 10:10 de 1 Coríntios, murmuraram e pereceram pelo destruidor. E aqueles que tentaram a Cristo morreram por serpentes. E aqueles que foram idólatras e aqueles que prostituíram, abriu a terra e engoliram eles vivos. É princípios espiritual. Então ocorreu muita tragédia mesmo ao longo da jornada. Mas foi Deus que quis? Não. Foi as próprias pessoas. É a mesma coisa hoje. Tem tragédia, sofrimento, padecimento. É a própria pessoa que está servindo a Deus que está trazendo esse mal. Mas o exemplo é Josué e Caleb, que não agiram contrário à palavra, mesmo que demorou para entrar em Canaã depois, mas entraram. Mas Deus não permitiu a velhice, a doença, a miséria, a pobreza os dominar. Entraram saudáveis, mesmo que passou 40 anos com vida e vida abundante. Então o retrato para a igreja é a mesma coisa. O povo de Deus quer avivamento. O povo de Deus quer que a glória de Deus manifeste. O povo de Deus quer que as pessoas se voltem para Deus. Era o sinal para Israel. Deus queria Israel para as nações se converter a Deus. Mas o povo deu discreta palavra, não valorizou. E por isso aquela geração morreu no deserto. Então nós temos que estar atentos. Como que eu estou? Como que eu estou buscando a Deus? Como que eu estou servindo a Deus? Como que eu estou fazendo a obra para Deus? Então nós temos que estar atento para não perecer, para não sucumbir. A jornada continua. Veja bem que Deus ficou esperando a morrer o último nos 40 anos no deserto. Então muitas vezes o cristão está servindo a Deus, vai continuando, vai servindo, vai buscando. Mas para Israel o tempo era cronológico. A vitalidade estava acabando e a tendência era morrer no deserto. Para a igreja existe uma chance maior ainda de vitória, contanto que a pessoa pense: Senhor, eu tenho murmurado? Senhor, eu tenho prostituído, me vendido? Senhor, eu tenho ido contra a Deus, tenho tentado a Cristo? Tenho, Senhor, agitado, brigado? Eu estou como uma criança, manso? Estou priorizando a casa de Deus ou só os bens da vida? Então há tempo de se voltar para Deus, para que a herança venha, porque a herança foi grande.
Veja bem, Josué e Caleb nem envelheceram, conquistaram, enriqueceram, prevaleceram. Então o avivamento sempre aponta para a riqueza. O avivamento sempre aponta para a prosperidade, para a saúde, para a fartura, para a vida abundante. O avivamento sempre aponta para a alegria, mas não é só querer, tem que passar pela prova. Mas alguém pergunta, por que Deus deixou ocorrer tudo isso? Por que Israel passou por isso? Por que tinha que passar por essas coisas e alguns foram aprovados e outros não? Justamente porque Deus quer saber quem quer estar em comunhão com Ele. Porque justamente esses mesmos problemas que são chamados síndromes de Satanás ocorreu com Israel, para Deus saber se a pessoa está preferindo influência demoníaca ou agradar a Deus. O que Satanás fez? Satanás murmurou contra Deus, Satanás queria subir acima do Monte Santo de Deus, Satanás não concordou com o plano de Deus de criar a humanidade, ele se sentiu inferiorizado. Tudo isso, murmúrio, prostituir, rebeliar, tentar a Cristo, não agir como uma criança cheia de maldade, de malícia, e contaminou até o céu. Mas Deus fica esperando. Se nós deixar a síndrome de Satanás contaminar, é doença, é morte, é destruição. Mas o avivamento só ocorre se não tiver síndrome de Satanás em nós. O avivamento só pode ocorrer, a igreja só pode tornar gloriosa se não tiver uma vírgula de Satanás, mas só aquilo que agrada a Deus. Então as coisas de Deus é simples: coração de criança, mansidão, priorizar o coração do Pai, viver no plano dele, preferir o propósito dele, agradar do plano dele, servir com alegria, não se vender, priorizar o Senhor. Mesmo que Deus demore, eu falei, eu prefiro a Deus e pronto. Mesmo que eu não tenha bênção, eu amo a Deus do mesmo jeito. Mesmo que Deus falou, é assim que eu quero, você agrade a Deus da mesma forma. Mas Satanás quis subir acima das estrelas de Deus, que subiu o Monte Santo de Deus, porque não concordou que Deus criasse o ser humano, foi contra o plano de Deus. Então a mesma coisa ocorre hoje. Muitos cristãos têm a síndrome do inferno, e por isso Deus não agradou da maior parte de Israel, porque se deixou levar para as sementes satânicas. Mas como que vence isto? Justamente como Josué e Caleb. Eles aproximaram de Moisés, aproximaram da unção. A unção quebra o jugo, a unção despedaça o jugo. Quando fala unção, não é só porque orou em língua, ou profetizou, ou tem um dom. Quando fala unção, quer dizer andar no Espírito. A pessoa pode receber um dom hoje e passa o mês, amanhã ele está brigando, está xingando. O dom é dado, não porque merecemos, mas pela vontade de Deus. Dom não é caráter, dom é arma, ferramenta. Unção é muito ligada ao caráter. Então veja bem, Josué, Caleb aproximavam de Moisés. Um coração de criança, eles aproximavam. Josué e Caleb não tinham medo de Moisés. Moisés representa tirar da água, ou filho da água. E o nome de Moisés não é nem hebreu. O nome de Moisés é derivado lá de hieroglíficos egípcios, que quer dizer tirado da água, ou filho da água. Mas Deus permitiu, porque a água é símbolo do Espírito de Deus. Só que a água, ela é algo que as pessoas têm aversão. Tem pessoa que tem medo de piscina, de água, de mar, de rio, não gosta de nadar, tem medo de afogar. Cria uma cisma nas pessoas. Mas uma criancinha que já aprende a nadar desde criancinha, logo ele domina a água. É um simbolismo. Então no momento que você vai tendo um coração de criança, há uma familiaridade com a água, que é o poder do Espírito de Deus. Quanto mais você age como um adulto rebelde, pior fica. Quanto mais você age como uma criança infantil, um coração puro, manso, mais o Espírito Santo agrada. Então nós temos que pedir isso: Senhor, me transforma, me muda, me ajuda, porque senão a síndrome de Satanás vai entrar. O grande segredo de Josué e Caleb não ter envelhecido, enriquecido e prosperado foi desde que eles saíram do Egito
e começou a ter comunhão com Moisés. O Egito é o mundo, é o pecado, é a conversão, de sair do pecado e servir a Deus. Mas veja bem que a jornada era longa, do Egito até Canaã. Então fala de batismo, fala de água, fala de nuvem. Tudo isto é simbolismo, que representa batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, comunhão com Deus, é o aperfeiçoamento. E nós já estamos agora numa fase que está agora nessa fase de entrar para conquistar. A igreja já entra numa fase, como falamos, igreja num todo geral, de estar prestes a conquistar. Mas Deus também declarou que na conquista de Canaã não se agradou da maior parte de Israel. E você pode notar, faça um exame de consciência. Como que está as igrejas aqui, os ministérios? Está com coração de criança ou muito murmúrio? Estão em mansidão ou cada um dando pontapé e brigando, querendo cada um para si? Só pensando nos bens da vida? Só pensando na riqueza como príncipes? Ou como Josué e Caleb, andando com Moisés com a unção? Então você pode ver, as igrejas só estão pensando em dinheiro, riqueza, bens, casamento, vida abundante, só em cura e milagre todo dia, só pensa em si mesmos. Não que Deus não quer abençoar, mas Israel tinha herança, mas na hora que era para agradar a Deus, desagradaram. O que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Então a oração hoje, para ter vida abundante, avivamento, riqueza, fartura, é o que está sendo ministrado, que nós venhamos nos livrar da síndrome de Satanás, e vamos pedir a Deus um coração igual dele, um coração de criança. Jesus falou que dos tais é o reino do céu. Ou seja, essa coração de criança é a maldade embora, a malícia, o ódio, a inveja, a competição, o engano, é a alegria, é a falta da malícia, da maldade. Uma criança, se ele está perto da piscina, do rio, pega a criança, logo ela aprende a nadar, ele já se empolga, não tem medo de morrer afogado. Por quê? Porque cria na mente do adulto um ansiismo, um medo, que vai crescendo. Medo de água, não chega perto, não que você morra afogado. Tenha medo da corrente, não entra lá não que vai morrer afogado. Então já vai criando medo, o pavor. Uma criancinha que não aprende isso, ele fica sem maldade. Então veja bem que a água é um símbolo do Espírito de Deus. Então o inimigo cria uma versão na raça adâmica, que se aproximar de Deus morre, que Deus está longe, que Deus vai abençoar, que para buscar Deus é muito difícil, que Deus vai te condenar, que a mão de Deus é pesada, e a pessoa vai afastando. Mas se você buscar Deus com um coração de criança, o braço do Senhor está aberto para abraçar, passar unção, nos renovar, nos levar à vitória. Avivamento ocorre desta maneira. Então hoje vamos orar para que a igreja tenha um coração puro, um coração de criança, um povo dedicado na unção, que desça desse pedestral de vida adulta perturbada, e um povo fiel, dedicado, porque aí você vai ver vitória impressionante. E é uma das maneiras de manter saúde, vigor, vida abundante, é esses princípios. Toda pessoa que não tem maldade, malícia, não trata mal ninguém, não murmura, não fofoca, não se vende, não tenta Deus, vai viver longos e fartos dias. Você pode notar lá em Gênesis, Deus falou: não vou ficar contendendo com a raça adâmica, vou até limitar a vida humana, meu espírito não vai ficar lutando. O ser humano vivia muito tempo, mas na hora que ficou brigando contra o Espírito Santo, Deus limitou até a vida. E a maneira de manter vida é não questionar o Espírito de Deus, é manter a harmonia com Ele. E um dos grandes princípios de avivamento é esse. Então o que ocorreu com Israel retrata para a igreja, não a primeira geração, que foi um exemplo ruim, mas a geração de Josué e Caleb. E olha que foram os remanescentes que entraram. Então isso ocorre na igreja. Não pense que todos fiéis ou que servem a Deus ou as igrejas vão entrar, contanto que esteja como Josué e Caleb nos princípios de entrar em Canaã, porque a primeira geração Deus não agradou da maior parte deles. Então tome muito cuidado. Por quê? Porque a maioria dos príncipes, os 10, inflamaram Israel. Até pessoa que não estava
estão envolvidos com aqueles príncipes, acabaram se contaminando. É a mesma coisa hoje. Tome cuidado com quem você conversa, o que você ouve, o que as pessoas dizem. Sempre tome cuidado, mas prefiro ouvir Josué e Caleb. Sempre pegue a posição. Essa pessoa é mansa, essa pessoa tem um coração igual de criança, essa pessoa murmura, fofoca, é idólatra, se vende facilmente, fica tentando a Deus, questionando, inflamando as pessoas. Então corte de uma vez, porque senão ela vai te inflamar. E aqueles príncipes morreram no deserto com aquele povo. Mas os menores Deus isentou, porque o menor não tinha como a lei condenar, porque o menor ele não é penalizado pela lei que condena, ele é isento, ele é chamado impunidade da lei, por causa da menoridade. Antes era 21 anos abaixo, por isso que aquela geração de 21 anos entrou, mas não eram muitos, não eram tantos filhos, por isso que o remanescente que entrou em Canaã. Então que você seja o remanescente de Deus. Então hoje vamos orar para completar essa etapa, ter os princípios de Josué e Caleb. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé, irmãos e irmãs, vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos hoje, Pai, completando mais uma etapa desta campanha sobrenatural, de termos a unção que havia em Josué e Caleb, que eles conquistaram Canaã, nem envelheceram. Passou 45 anos, estavam com a mesma vitalidade, com a mesma energia, com a mesma força. Deus não permitiu a velhice os dominar, a doença, a pobreza, a miséria. Pelo contrário, conquistaram Canaã. Aquela primeira geração, a maior parte, Deus não agradou deles. Isso foi escrito para exemplo nosso, como Paulo escreve aos Coríntios. E também a igreja está no mesmo crivo de julgamento. Muitas vezes Deus não tem agradado da maior parte do seu povo, pelos mesmos princípios que ocorreu com Israel. Tenha misericórdia, Senhor. Dai-nos um coração igual ao teu, um coração fervoroso, dedicado, manso, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser mudado e transformado. Expurga de nós a síndrome de Satanás. Expurga de nós, ó Pai, qualquer influência do homem adâmico caído, que é porta para os demônios entrar. Nos ajuda, Senhor, a termos dedicação, porque não vai adiantar muito só falar que serve a Deus, e muitos cristãos vão perecer, vão sucumbir no deserto, mesmo falando que estão servindo a Deus, porque isso ocorreu com aquela geração de Israel, mesmo ainda servindo a Deus, mesmo ainda crendo nele, morreram no deserto. Mas Deus reservou os remanescentes com Josué e Caleb para entrar em Canaã. Ó Deus, que a igreja se alerte para este sinal que foi escrito para exemplo nosso. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra, Pai, a este santo maravilhoso ministério que tu tem levantado, Senhor, para avivamento. E avivamento começa quando os corações vão tornando coração igual ao teu, de criança, sem maldade, sem engano, mansos, ó Pai, e dóceis para Deus, em harmonia com a unção de Deus. Senhor amado, que o teu povo aprenda, Pai, que não é só o cargo, não é só o principado de príncipe de Israel que era fundamental. 10 príncipes morreram tudo no deserto, e não adiantou nem ser príncipes, porque quebraram os princípios de Deus, na privação, ó Senhor, da fé, da humildade e do coração simples, foram sendo derrotados. Preferiram a síndrome de Satanás, ao ponto de fazer até idolatria e bezerro de ouro. Tenha misericórdia, Senhor. Muitos morreram pela serpente, pelo destruidor. A terra abriu e engoliu muitos vivos. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor. Que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Dai-nos um coração igual ao teu. Confirma, Senhor, avivamento, vida abundante para o teu povo, para esta obra. Infelizmente, não é todos que entrarão, justamente por não cumprir a palavra. Não é Deus que condenou aquela geração, eles mesmos que preferiram ir contra o próprio Deus. E até hoje é a mesma coisa da igreja. Muitos ficam ainda agindo pela mente caída, inflamando a terra. Muitos ainda se vendendo, se voltando para a prostituição, para a idolatria. Muitos tentando a Cristo
e acabam perecendo no deserto. Senhor, que teu Espírito nos ajude, dia após dia, fazer a tua vontade. Opere, Senhor, tão grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Opera avivamento sobre a tua obra, sobre esse santo ministério. Sim, ó Pai, há revelações tremendas da tua palavra para o teu povo. Senhor, vitalidade, como Josué e Caleb nem envelheceram, cumpra isso sobre o teu povo também. Vida abundante, um milagre para todos, que ninguém retroaja, que ninguém desista, que o teu povo prevaleça na fé. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus.